Viver a vontade de Deus acelera o seu propósito. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu, ela, E Deus? hoje a gente vai trocar uma ideia, a gente vai falar um pouco mais sobre o propósito, sobre o que Deus tem para a sua vida. E a gente, de uma forma muito natural, a gente vai conversar um pouco mais, destrinchar um pouco mais esse tema, e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Porque é um tema que todo mundo quer saber na vida, né? Qual é o meu Exatamente, propósito? O que exatamente. eu vim fazer nessa terra, na Só verdade. um detalhe, a gente tá com esse microfone aqui, porque o outro a gente colocou para carregar, mas eu não sei o que aconteceu. Acho que não carregou e a gente vai desse jeito mesmo. O importante é trazer a mensagem, o conteúdo aqui para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a fazer a sua inscrição. O seu comentário, a sua curtida é muito importante para que esse conteúdo alcance mais pessoas e mais pessoas possam desenvolver, crescer, aprender junto com a gente, né? Porque para preparar os vídeos a gente tem que estudar, conversar, preparar, então todo mundo aprende junto. Faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações e faça tudo que a Camila recomendou aqui. Isso é bastante importante. E a gente, de uma forma natural, a gente vai conversando, trocando uma ideia aqui e as coisas vão se desenrolando e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Enfim, quando você entra no seu propósito, as coisas aceleram. Como assim, Camila? A gente conversa muito sobre isso, né, amor? É. Eu queria começar esse vídeo falando que o propósito é individual, mas o final dele, o propósito real, é Deus. Ele é a primeira pessoa do propósito. Porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas querendo descobrir seu propósito, sua missão na Terra, mas a gente tem que ter cuidado para não se tornar antropocêntrico, que é o quê? O homem no centro. Mas o Exatamente. propósito das nossas vidas é para a glória de Deus. Exatamente. Eu e a Camila conversa bastante acerca de muitos temas, né, relacionado à Bíblia, relacionado à jornada, né, que a gente está tendo aqui e alguns acontecimentos que a gente percebe, que a gente vai notando durante essa jornada. E algo bastante interessante, se você ainda não viu o nosso vídeo que a gente fala um pouco mais sobre o chamado, entra aqui no nosso canal, confere lá e você vai gostar bastante. A gente está destrinchando um pouco mais sobre o chamado. E depois do chamado, para que você viva o chamado, você precisa entender o propósito que Deus tem para sua vida, né, Camila? É. E Deus, ele dá umas dicas, né? Às vezes a gente fica se perguntando, se martirizando, meu Deus, por que que eu vim para essa terra? Mas Deus dá, ele coloca dicas em nós, né? Exatamente. Ele coloca a personalidade e desejos e sonhos em cada um de nós para que o propósito dele se cumpra aqui na terra. Nós somos só ferramentas nas mãos dele. Interessante que a Camila acabou de dizer, que é quando a gente fala de ferramenta, é, obviamente você já usou alguma ferramenta, alguma necessidade que você teve, e você sabe que quando você tem uma ferramenta de melhor qualidade, ela está mais afiada, mais preparada, mais calibrada, com certeza você vai ter um êxito naquilo que você está fazendo. Então, quando você entende o chamado que Deus tem para sua vida, você entra no propósito que Deus tem para sua vida, e nisso, como eu falei aqui no começo do vídeo, esse propósito, esse chamado, ele é acelerado. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque foi o que aconteceu com a gente, né, amor? Exatamente. A gente entendeu as nossas características pessoais, o que movia o nosso coração, o que as pessoas viam da gente, e a gente entendeu, não, é isso, Exato, é isso. exato. Então eu te faço perguntas agora. O que as pessoas falam sobre você? Quais são as suas características? Você é uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais extrovertida? Você é uma pessoa que gosta de fazer planejamento ou gosta de deixar para a última hora? Você é uma pessoa que gosta de socializar ou gosta de agir pelos bastidores? Você é uma pessoa que tem mais exemplos? Você é uma pessoa analítica. Você é uma pessoa analítica, você analisa bastante, você é uma pessoa estratégica, você é uma pessoa mais de execução. Johnny, eu não fico pensando, não. Eu vou fazendo e as coisas vão acontecendo, eu vou me acertando. Como você é? Isso é uma característica que você precisa saber, você precisa identificar em você. E dentro dessas características, você precisa entender o que você pode fazer para servir. Porque o chamado e o propósito é simplesmente você servir. Mas quando você entende no que você foi chamado, aí sim você vai viver esse propósito que Deus tem para você dentro desse chamado característico específico que Deus tem para sua vida, né, Camila? É verdade. E essa trajetória de propósito é uma trajetória de autoconhecimento. Então, quanto mais você conhece a sua identidade em Deus, mais você sabe o que você pode fazer para a glória dele, mais você acelera o seu propósito.
Então, é uma jornada de autoconhecimento. Exatamente. Para você ter uma ideia de uma forma prática, a gente falou aqui bastante de possibilidades e de uma forma que você pode encontrar, né, esse propósito de Deus para sua vida. Agora trazendo para a realidade, a gente, talvez você é cristão, talvez você ainda não é cristão, na Bíblia, eh, algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, no final da Bíblia, no Novo Testamento, ele fala que existe 5 ministérios, aonde uns foi chamados para mestres, pastores, evangelistas, profetas. Isso é para a edificação dos irmãos, a edificação dos cristãos. Mas é muito importante que você que já é cristão não se prenda a esses 5 ministérios. Talvez você é uma pessoa muito inteligente. E talvez o propósito que Deus tem para sua vida é que você seja um engenheiro nuclear e você ajude na construção de um reator nuclear, que vai ajudar na distribuição de energia para a população. Olha o tamanho da importância que você tem com a sua habilidade, com a sua inteligência, e Deus está com você nessa jornada. Então, muitas pessoas, quando se fala de propósito, eu tenho que viver meu propósito, eu quero entender o chamado de Deus para a minha vida, você imagina que é somente dentro da igreja, em alguma atividade para a igreja. Mas a palavra de Deus fala que Deus espera que a gente manifeste Deus para o mundo. Então, em qualquer profissão que você entender que você tem uma habilidade, que você faz com excelência, ali você estará vivendo o seu propósito, né, Camila? Exatamente. Como o Johnny falou, os 5 ministérios é para a edificação da igreja. E não são todos que vão edificar a igreja no ensinamento, no cuidado. Sempre vai existir aqueles que ensinam e cuidam e vai existir ovelhas, certo? E o nosso propósito é para glorificar Deus em todas as áreas da sociedade. Então a gente estava conversando, por exemplo, o dom de misericórdia. Uma pessoa com dom de misericórdia, ela pode ter uma profissão que ajuda a cuidar dos outros. Pode ser um médico, um enfermeiro, um cuidador de idosos, Exatamente. Um bombeiro. um bombeiro. Exatamente. Então, dentro disso, é uma habilidade que você talvez tenha e você imagina que só vai ser dentro da igreja. Tire isso da sua cabeça. Deus deseja usar a sua vida para servir este mundo, aqui fora. As coisas acontecem aqui fora. Você conheceu Jesus, você é edificado, você é ensinado a viver, fazer a vontade de Deus. Na sua profissão, você está fazendo a vontade de Deus. Primeiro, você faz com excelência. Segundo, você faz porque você tem amor, você tem um cuidado especial. Você acha que isso é de você? Não, meu querido, Deus colocou isso no seu coração. Então, quando você entende o propósito de Deus para sua vida, isso é algo que transforma a sua vida, porque ele é acelerado. Você começa a viver e você fala: "Meu Deus, eu estou dentro do meu propósito, eu não imaginava, eu não esperava". E isso acontece de forma muito natural. Para você ter uma ideia, eu e a Camila, quando a gente ajudou grandes amigos, que são os nossos pastores aí no Brasil, nós fazíamos um trabalho de evangelismo no bairro. Então eu e a Camila, de forma muito simples, sem confete, sem loucura, de forma simples, a gente tomava um café e saía caminhando pelo bairro, falando do evangelho de Jesus, falando constantemente ali, falando do evangelho. Então eu e a Camila, nós entendemos que nós somos dentro, né, do corpo de Cristo, nós contribuímos com o evangelismo, com a comunicação. A gente compreendeu isso. Vamos fazer uma parte prática aqui agora no vídeo. Vamos fazer uma Exatamente. parte prática. Eu vou falar o que eu vejo no Johnny. E aí vocês, eu acho que vai simplificar e clarear mais. E eu vou falar o que eu vejo no Johnny. O Johnny é uma pessoa que fala bem, ele é comunicativo, você vai na rua, ele conversa com todo mundo. Ele nasceu, coincidentemente ou não, no Dia do Vendedor. Ele trabalhava com vendas no Brasil. Tudo isso leva ele a ser uma pessoa que vai conversar com pessoas. Qual dos ministérios ou qual profissão que tem a ver com o Johnny? Ou evangelista ou vendedor. Isso quer dizer que ele pode fazer os dois. Ele pode levar o nome de Jesus para as pessoas, ele pode ter o trabalho dele secular, ele pode trabalhar para o Senhor usando as características que o Senhor deu para ele. Mas é para quê? Para a glória de Deus. Então, se ele resolver seguir a vida dele normal, sem lembrar que Deus criou ele com o propósito de glorificar o nome dele, ele vai acabar vivendo uma vida sem propósito. O propósito é reconhecer quem você é e devolver para Deus. O que você vê em mim agora? Fala. Olha, assim, vocês estão de testemunha aqui, deixa no comentário aqui depois pra gente se realmente você concorda. Eu vejo a Camila como mestre, ela gosta muito de ensinar, ela é muito estudiosa. Várias e várias vezes eu vejo ela lendo, eu vejo ela aprendendo.
Existem as formas que você aprende, uns aprendem ouvindo, outros aprendem lendo. A Camila, ela gosta muito de ler. A Camila, ela intercede muito. Existem aquelas pessoas específicas que Deus chama para a oração, para a intercessão. A Camila é uma intercessora. A Camila intercede pela nossa família. A Camila intercede por muitas... Mas quais características da minha personalidade você acha que leva a isso? Uma pessoa, ó, para você entender, a Camila é uma pessoa extremamente diplomática, respeitosa, fala baixo, educada, entendeu? Muito estratégica, muito analítica, entendeu? Objetiva naquilo que ela quer. Então, tudo isso caracteriza ela como o quê? Como uma pessoa que é mestre, uma pessoa que gosta de ensinar, que aprende e depois compartilha o conhecimento. Mas, falando, trazendo para dentro da igreja, a Camila é uma mulher que ela intercede muito, ela ora bastante. Então, o que acontece? Deus tem chamados específicos. Esses dois é o que a Camila exerce. A Camila é uma pessoa estratégica, analítica, não é à toa que ela era uma gerente no Brasil. Porque é uma pessoa que faz a gestão, uma pessoa que cuida de pessoas, que cuida de processos, que cuida do dinheiro dos outros. Então, por isso a Camila, ela é inclinada para isso. Então é muito importante que você entenda tudo isso que a gente disse e de forma prática você analise, você pense para que você pode, para que você foi chamado, como você pode servir a Deus através do seu dom, através do seu trabalho, através daquilo que Deus te chamou. E aí quando você entende, você entra nesse propósito, você entra no meio disso e aí isso é acelerado na sua vida. Eu desejo que você compreenda isso. Exatamente. E esse é o nosso conteúdo de hoje, né? Isso, exatamente. De uma forma, a gente falou bastante aqui, mas eu espero, eu desejo que você tenha compreendido. É um bate-papo muito simples, muito natural, entendeu? A gente conversa muito, a gente troca muita ideia sobre muitos temas. E a gente entrou, né, nesse tema e eu falei, vale a pena compartilhar. Espero que você tenha sido edificado, espero que você tenha compreendido e aprendido bastante com esses minutos aqui que nós compartilhamos com vocês. E é isso, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal. Exatamente. Qualquer sugestão, comentário, dúvida que você tem, a gente vai ler todos os comentários. Deixa aqui pra gente, isso é bastante importante. Em breve a gente está de volta. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais. Tchau.